Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Miss, professora de Geografia de vocês, e hoje a gente vai ter mais uma aula para o 8º ano. Bom, hoje a gente vai falar sobre minorias nacionais e conflitos do mundo. Essas minorias nacionais e conflitos do mundo é a aplicabilidade da aula passada, que a gente falou sobre cultura, sobre povo, sobre nação, sobre território, tá? Sobre o Estado. Então, vamos aplicar esses conceitos hoje. Por exemplo, existem várias nações no mundo que não têm um território. Às vezes tem o território, mas não tem autonomia, né? O Estado não tem autonomia. Ou essas minorias nacionais, elas vivem sob o comando de outras nações, ou sob o comando de outro Estado, tá? Atualmente, existem muitas nações que não têm territórios reconhecidos, ou seja, não têm autonomia sobre o próprio território que ocupam e cuja população, ela não tem autoridade entre o governo e a nação. Essas nações, elas são chamadas de minorias nacionais ou minorias étnicas, ou seja, essas minorias, elas não têm autonomia sobre o seu próprio território, tá? Bom, essas minorias nacionais, elas apresentam uma identidade nacional, elas falam a mesma língua, têm a mesma cultura, têm o sentimento de pertencimento do território, mas muitas vezes elas não têm autonomia sobre o território. Então isso causa alguns conflitos, tá? E esse desejo dessa independência gera muitos movimentos separatistas, e esses movimentos separatistas, eles podem ser movimentos pacíficos ou violentos. Os movimentos pacíficos, eles defendem, os plebiscitos, os acordos, os referendos, tá? Eles fazem tratados. Já os movimentos violentos, eles usam a força, a violência para conseguir seus objetivos, tá? Bom, o primeiro exemplo é o Kurdistão. O Kurdistão, o povo curdo, ele faz parte aí de vários territórios, porque ele não tem um território. O povo curdo, ele representa cerca de 30 milhões de pessoas. É uma nação sem território, como eu falei para vocês. Eles são uma minoria étnica, que vive em vários países diferentes, como Turquia, Irã, Azerbaijão, Iraque, tá? Onde grupos nacionalistas, eles reivindicam a criação de um território nacional autônomo. Ou seja, eles lutam pela criação de um Estado para eles. Ok? Bom, a Chechênia. A Chechênia é uma república, tá, que integra a Federação Russa, ou seja, a Chechênia, ela faz parte do território e do Estado, que é comandado pela Rússia, pelo país da Rússia, e ela tenta, sua independência. Só que, em 1991, teve o colapso da União Soviética, teve a dissolução da União Soviética, teve o fim. E aí vários países conseguiram a independência, várias nações conseguiram a independência e a autonomia. Então a Chechênia, ela tentou também, ela até se declarou, declarou a independência da Rússia, só que a Rússia não aceitou. Por quê? Porque essa região aqui da Chechênia é uma região muito rica em petróleo e gás natural. Então a Rússia, ela não queria perder a autonomia desse território. Então ela não aceitou a independência da Chechênia. Várias organizações tentaram a separação aí. Houve vários conflitos e até hoje essa região é uma região muito conflituosa. Então, o governo russo mandou tropas para essa região da Chechênia e eles não aceitam a independência. A Palestina, com a criação do Estado de Israel, a Palestina entrou em conflito. Por quê? Eu vou falar um pouco sobre a história para vocês. Com a criação do Estado de Israel, em 1948, teve a divisão entre o Estado de Israel e o Estado da Palestina, só que essa região aqui, ela pertencia ao Estado da Palestina.
Mas a gente vai ter que voltar na história um pouquinho mais. Por quê? Porque há 2000 anos antes de Cristo, essa região era a região de Canaã, onde os judeus que moravam aí, né? Ou seja, eram os judeus que eram donos da terra. Só que com as várias invasões que teve ao longo dos anos, né, dos romanos, enfim, vários povos invadiram essa região. Então, os judeus eles saíram dessa região e foram espalhados pela Europa. Com isso, muito tempo atrás, tá, gente? Só que o que aconteceu? Com o final da Segunda Guerra Mundial, onde os judeus eles foram perseguidos, massacrados, humilhados e exterminados, né, uma grande parte por causa do Holocausto, a ONU ela decidiu criar um Estado para Israel, tá? Para esses judeus. E aí, eles reivindicaram que queriam a terra que era a terra prometida, né? Que era a terra deles há 2000 anos antes de Cristo, que atualmente ficava no território da Palestina. E aí foi onde começou o conflito nessa região, entre árabes e judeus. Por quê? Porque os judeus reivindicavam uma terra que era deles há muitos anos antes de Cristo, 2000 anos antes de Cristo. Só que ao longo desse tempo foram várias invasões que ocorreram nessa terra. Só que os povos árabes que conseguiram se consolidar depois. Então essa área aí pertencia ao Estado da Palestina, né, até a chegada aí da ONU para pedir para separar essa região entre Palestina e Israel, tá? Então aconteceram vários confrontos, teve esse confronto aí, né, da Primeira Guerra Árabe-Israelense, que foi em 1948, devido à implantação do Estado de Israel na região, tá? Os palestinos, eles não aceitaram a intromissão da ONU e também a inserção, né, do Estado de Israel na terra deles. Então, por isso que começou o confronto, tá? Teve também a Guerra dos 6 Dias, todos os confrontos que foram feitos nessa região, os povos árabes, né, eles ajudaram o Estado da Palestina, né, o Líbano, a Síria, a Jordânia, o Egito, todos eles entraram para ajudar a Palestina a continuar como território. Só que Israel tinha a ONU, né? E a ONU apoiava Israel nesses confrontos e os Estados Unidos apoiavam Israel, tá? A Rússia também apoiava Israel. Então, todos os confrontos que teve nessa região, o Estado de Israel ganhou. E todas as vezes que acabava o confronto, Israel pegava uma parte da Palestina. A ONU ela tinha concedido uma parte maior para o Estado de Israel mesmo, e todas as vezes que o Estado, né, de Israel ganhava um confronto, ele pegava uma região maior da Palestina. Então, hoje a Palestina ela vive em pequenos pedaços, né, do Estado de Israel, que é aqui essa parte da faixa de Gaza, né, uma parte aqui próxima à Cisjordânia, e em alguns campos de refugiados, tá? Então, eles lutam, né, para que o Estado palestino, considerado atualmente pela ONU Estado observador não membro, seja reconhecido e que seus territórios originais, né, ocupados por Israel sejam devolvidos, e por isso que tem muito confronto e muito conflito nessa região, tá? Bom, a Catalunha e o País Basco, eles fazem parte do território da Espanha. Os dois tentam se separar da Espanha, só que a Espanha não aceita a separação entre essas duas partes, né, dessa nação aí. A Espanha não aceita, por quê? Primeiro, a Catalunha ela tem uma região muito rica, né, muito desenvolvida.
Tanto é que a cidade de Barcelona fica na parte principal da Catalunha. Então, é uma cidade muito desenvolvida, que tem recursos financeiros, né, muito bons. Então, é por isso que a Espanha não aceita. E o País Basco, da mesma maneira, tá? A Espanha é como se tivesse várias nações dentro, né, do mesmo território. Então, a Catalunha e o País Basco, eles têm sua própria língua, sua própria identidade cultural, tá? Então, por isso que tem esse sentimento de separação aí entre esse país, tá? A ONU e a União Europeia também não reconhecem a separação. Teve um plebiscito em 2017 para resolver a questão, só que em virtude, né, do governo espanhol não aceitar a ONU, a União Europeia e parte da população da Catalunha também, que não queria a separação, aí continuou da mesma forma. Mas ainda existe esse sentimento de separação aí entre essas nações. Bom, teve muito conflito em relação ao País Basco também, conflitos muito violentos, tá? Aí nas décadas de 80 e 90 teve muitas vítimas em relação a esses confrontos, só que a Espanha não aceita a separação, ok? Bom, a Irlanda do Norte, ela está localizada no norte, né, da ilha da Irlanda, essa porção aqui. A maior parte dessa nação, né, tem uma religião que é a religião protestante, uma minoria que tem a religião católica, então tem esse confronto religioso também. Os protestantes, eles não aceitam que a Irlanda do Norte se junte, né, à República da Irlanda. Eles querem que a Irlanda do Norte continue permanecendo, né, integrando o Reino Unido, que faz parte da Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte. Então, eles não aceitam essa junção, né, da Irlanda com a Irlanda do Norte. Tem essa separação aí, tá? A Irlanda do Norte, ela teve vários confrontos em relação a isso. Também teve confrontos muito violentos, tá? Só que eles não aceitam a junção com a Irlanda. Eles querem que a Irlanda do Norte continue fazendo parte do Reino Unido, tá? Bom, limites e fronteiras ao longo do tempo. Gente, uma coisa que eu vou falar pra vocês. As fronteiras e esses limites, eles podem mudar ao longo do tempo. Eu vou mostrar isso pra vocês. Uma parte muito importante, um exemplo muito importante disso é a Europa. Por quê? Porque as fronteiras, elas foram se modificando ao longo do tempo, tá? Elas não são estáticas, elas não são definitivas, elas podem mudar, tá? E a gente pode ver essas consequências nos mapas, ok? Por exemplo, quando um país que era colônia de um outro país, ele consegue a independência, muda a fronteira, muda o limite. Quando um país ele consegue se separar, por exemplo, quando foi o caso da União Soviética. Quando a União Soviética acabou, ela formou diversos países, então a gente vai ver essa mudança ao longo do tempo, tá? Então os limites dessas fronteiras, eles podem mudar ao longo do tempo. Por exemplo, aqui, esse primeiro mapa da Europa é de 1914. Aqui dá para vocês observarem que o Império Russo, ele pega uma grande parte da Europa, tá? Já em 1937, vocês vão observar aí que aqui, ó, uma parte onde pertencia ao Império Russo já virou o quê? Finlândia. Então, ele foi desmembrado em vários países, tá? Aqui temos Polônia também, que não tinha no outro mapa, tá? Então, dá pra gente ver que os mapas, né, essas fronteiras, esses limites, eles não são estáticos, eles mudam ao longo do tempo. Bom, a atual configuração
configuração, né, desses países foi resultado da unificação e criação de vários estados nacionais diferentes, e esses estados, principalmente aí com a modificação, a gente pode observar aqui, ó, vários estados que pertenciam, né, à União Soviética, eles foram dissolvidos ao longo do tempo e essas fronteiras foram alteradas, tá? Por exemplo, aqui, ó, com o colapso da União Soviética, né, teve a divisão entre a antiga Tchecoslováquia e a Iugoslávia e foram formados diversos novos países, tá? Aqui eu coloquei um mapa para vocês, só para vocês identificarem alguns países que foram criados, né, com o fim aí da Iugoslávia, por exemplo, Macedônia, Bósnia, tá? Então, as fronteiras, né, esses limites, eles podem ser modificados. Bom, a Era dos Muros. O que significa esses muros, gente? Ao longo do tempo, né, a gente viu a criação de vários blocos econômicos. Temos um exemplo aí que é o NAFTA, né, que ele é um apoio comercial que tem entre os países da América do Norte. Só que ao mesmo tempo que a gente tem essa livre circulação de mercadorias, a União Europeia também é outro exemplo, só que a gente vê também que entre os países, né, entre alguns países, tem muitos conflitos em relação às barreiras entre as fronteiras. Por exemplo, um exemplo clássico que eu coloquei aqui para vocês, é o que tem no livro também, é essa fronteira entre Estados Unidos e México, né? Ao mesmo tempo em que tem o NAFTA, que tem essa comunicação entre o comércio, também tem essa barreira, né, na entrada de pessoas, tá? E muitas vezes de produtos também, tá? Esses muros, eles têm diversas funções, né? Mas o principal objetivo é separar o fluxo de pessoas e mercadorias que tentam atravessar essa fronteira clandestinamente, tá? Esse muro entre os Estados Unidos e o México é um exemplo um exemplo clássico disso, né? Que tem muitos conflitos, tem muitos mexicanos que tentam atravessar a fronteira, tem muitos povos da América Latina que tentam atravessar essa fronteira para ter uma vida melhor, só que esbarram aí nessas questões de fluxo mesmo de pessoas. Então, vai ter essa barreira justamente para não entrar em colapso. Só que muitas vezes essas travessias são muito perigosas. As pessoas que tentam atravessar essas fronteiras de maneira clandestina, muitas vezes perdem a vida, tá? Tentando atravessar essas fronteiras aí, como é proibido, né? Bom, o governo, né, estadunidense, ele procura impedir que isso aconteça, né, que essas cercas e muros, né, tentam restringir, né, a passagem do fluxo econômico e também de pessoas. Então, todas as pessoas que são pegas, elas são presas, elas são deportadas, tá? E isso gera muitos conflitos e muita confusão, né, nessa fronteira aqui, tá? Então, infelizmente, em alguns países tem esse problema econômico em que os países passam por muitas dificuldades e as pessoas tentam desesperadamente migrar, né, ou sair do país de origem para tentar uma vida melhor em um outro país. Então isso é muito complicado, tá? Então esses muros, infelizmente, é para barrar mesmo as pessoas de conseguirem atravessar e clandestinamente, tá? Bom, pessoal, por enquanto é só isso. Beijos e estou com muita saudade de todos vocês.